pelo teu amor. O meu melhor é para te ver sempre na frente. Onde o coração me levar em seu receio, além do que puder. E todo mundo sabe que pelo teu amor eu sou doente, então farei o meu melhor para te ver sempre na frente, e eu farei o que puder pelo meu Sporting. Eu sou Jardel, tenho 16 anos, moro em Generosa, estimo desse nome. Então, Jardel, conta-me como é que é o teu dia aqui na Generosa. O meu dia aqui na Generosa é normal. O que é que tu fazes? Nos tempos livres eu jogo bola. Quando minha mãe tem para a roça, eu acompanho ela para a roça. Quando vê sem água, apanho água. E vais para a escola todos os dias? Não, estou de férias. Não, agora estás de férias. E antes, quando tens escola, vais à escola? Sim. Quanto tempo é que é a pé daqui à tua escola? Quantos quilômetros? Sim. Não sei. Quilômetro. Quilômetro. Ainda são alguns, não é? Instituição apolítica, laica e sem fins lucrativos. É assim que se descreve a WECT no seu site oficial na internet. A sigla significa We Are Changing Together, ou seja, nós estamos a mudar juntos. Com o objetivo de, e como diz o lema, mudar o mundo, a WECT mostra-se diferente de muitas outras instituições e promove o desenvolvimento de changemakers, agentes de mudança, dotando-os de competências técnicas na área do empreendedorismo e da intervenção social. Uma dessas changemakers é Soraya Andrade. Dentista de profissão e sportinguista apaixonada, inscreveu-se na WECT e foi uma das fundadoras do projeto Cria Spot. Mas vamos por partes. Afinal de contas, o que é a WECT e o que é isso de ser um changemaker? A WECT é isso mesmo. É uma organização não governamental, laica, portanto sem fins lucrativos. É uma associação que forma changemakers. O que é isto de ser changemaker? Um changemaker é um agente de mudança. Nós temos uma formação que é Spirit e esta formação dá-nos competências técnicas na área do empreendedorismo e da integração social e que nos permite criar um projeto durante 5 meses de formação em Portugal e depois implementá-lo em São Tomé e Príncipe durante 6 semanas. E assim poder mudar o mundo, que é esse o nosso lema. Como uma das agentes de mudança que se decidiu inscrever na WECT, Soraya Andrade partiu para uma missão que a própria revela ter sido complicada. Afinal, um changemaker tem de criar, mudar e a formação da WECT passa por, num primeiro momento, por 4 meses de formação teórico-prática em Portugal e depois 6 meses em São Tomé e Príncipe. Enquadrado na área de educação e de desenvolvimento, Soraya Andrade tornou-se uma changemaker e uma das fundadoras do projeto Cria Spot, com o apoio da WECT, apesar de ter tido influência além fronteiras, nomeadamente em São Tomé e Príncipe. Mas primeiro, o Cria Spot teve influência em Portugal, como é um dos desígnios organizativos da WECT. O projeto de Soraya Andrade chama-se Cria Spot e, juntamente com Andreia Pinto, a iniciativa ganhou força. O meu projeto, eu fiz o projeto com uma colega, a Andreia, cujo nome é o Cria Spot. O Cria Spot surgiu com o intuito de colmatar determinados problemas que nos foram transmitidos durante a formação. Portanto, o que nós queríamos era intervir, promover a interação comunitária de crianças
e também formar agentes comunitários dentro dessas comunidades, de forma a poder dar alguma sustentabilidade ao nosso projeto. O projeto Cria Spot visava, como referiu Soraya, promover a interação entre crianças de várias comunidades. Para isso foram criadas 3 oficinas, ou seja, 3 áreas estratégicas de promoção à interação das crianças. As 3 áreas eram a oficina do teatro, expressão plástica e desporto. Soraya ficou responsável pelo desporto, enquanto Andreia Pinto ficou responsável pelas restantes 2. A oficina do desporto quis dar continuidade a um projeto implementado em 2014, o Cruza, um torneio onde as crianças tinham um papel ativo. O Cria Spot foi o nosso projeto base. Nós quisemos promover a interação entre crianças de várias comunidades e para isso criámos 3 oficinas. Uma oficina de teatro, expressão plástica e outra de desporto. Dentro da área do desporto, tivemos então a intenção de dar continuidade a um projeto anterior, feito por 2 colegas, o Tiago Nascimento e o Alexandre Cardoso, que criaram o projeto chamado Cruza. Portanto, o que nós fizemos este ano não foi mais do que promover a sua 2ª edição, nos mesmos moldes, com os mesmos objetivos, mas num distrito diferente. O Cruza, e é aqui que começa a entrar um pouco de Sporting, é explicado pela Soraya como um projeto para crianças entre os 7 e os 14 anos que fazem um conjunto de atividades. Diversos fatores foram explorados e o Sporting fez parte. O que é que consiste o Cruza? O Cruza não é mais do que culmina num torneio final, mas há todo um processo até que isso aconteça e é isso que é realmente importante na formação de todas as crianças que participam. Todas as semanas tínhamos treinos intercomunitários para que as crianças se conhecessem umas às outras e no fim de cada treino proporcionávamos um momento de reflexão. E as crianças nessa altura teriam que votar ou pensar em determinados conceitos que nós queríamos incutir, como a assiduidade aos treinos, a pontualidade, o espírito de equipa. E, portanto, era nesses moldes que acontecia. A ideia nunca foi dar material por dar. Eles tinham que fazer por isso. Tinham que chegar a horas, tinham que se comportar, tinham que fazer menos faltas. E, de alguma forma, isso acabou por ser bom no desenvolvimento deles, porque eles percebiam que não iam receber um equipamento só porque chegou a WECT e porque a WECT foi patrocinada pelo Sport. A nossa ideia a associação não é uma associação assistencialista. Portanto, a ideia não é receber material e distribuí-lo porque sim. É transmitir às pessoas que têm que fazer por isso e que com esforço conseguem. Cada vez que no fim de um treino eles votavam, e é engraçado porque era quase sempre unânime, eles votavam sempre numa pessoa e nunca houve discussão. E essa pessoa que recebia o equipamento muitas vezes até se sentia envergonhada perante os colegas e tinha que fazer um discurso, explicar porque é que acha que mereceu e de alguma forma a motivar os outros para fazerem o mesmo. Bem, seguir algum companheiro como eu, assim, no jogo também fazer passe, ser um homem honesto, não vai ser fiel. Ser fiel. Está bem, assim vai para frente. Muito bem. Queres vestir a camisola ou não? Não, estou com a camisa suja. Estás com a camisa suja? Ok. Uma salva de palmas para o Jardel. No fim do torneio, eles não sabiam que todos iam receber equipamentos. Tivemos a possibilidade, ou melhor, o Sporting deu-nos essa possibilidade de levar material para todos, mas nós não dissemos, numa fase inicial, e foi indescritível a cara daquelas crianças quando perceberam que iam receber na mesma a camisola. O futebol é um desporto praticado e, como se costuma dizer, nos 4 cantos do mundo. De pouco se precisa para jogar futebol. Desporto conhecido por unir povos, Soraya explicou que a oficina do desporto escolheu o futebol exatamente pela vertente humanística, que ficaria facilitada com o chamado desporto rei. Mas nem sempre é fácil. Mesmo assim, a energia positiva de Soraya ajudou a combater um pouco da rivalidade que se faz sentir em São Tomé e Príncipe. O problema em São Tomé e Príncipe é que os acessos entre comunidades são muito precários e, portanto, acaba inclusivamente por haver alguma rivalidade entre as crianças de cada comunidade. E o que nós pretendemos com tudo isto foi não apresentá-los, porque muitos deles até se conheciam, mas que eles pudessem entender que podem jogar em equipa, não é por um ser de uma comunidade e outro ser de outra, que isso tem que ser diferente.
Acho inclusivamente que o futebol é um fator aglutinante em qualquer parte do mundo e, portanto, era um veículo muito mais fácil de transmitir aquilo que nós pretendíamos. Voltando um pouco ao início, Soraya explicou à Sporting TV como, quando e porquê é que decidiu ingressar na WECT. Além da profissão que tem na área da medicina dentária, a WECT Spirit foi o que impulsionou todas estas missões e projetos. Eu sempre gostei, sempre tive esta ideia. Gostava de fazer voluntariado, não sabia bem onde nem como, mas uma certeza eu tinha, não queria fazer nada na minha área de formação. E conheci a WECT através de um amigo que fez o projeto o ano passado, o Alexandre Cardoso, que fez o Cruza. E a partir daí entrei na nova formação Spirit e achei que, sendo o desporto uma área que eu gosto tanto, que fazia todo o sentido dar continuidade a um projeto que teve tanto sucesso e tanto impacto na comunidade. Além de Soraya Andrade, muitos outros jovens já se destacaram com a inscrição na WECT e respectivos projetos. André Rosa é a prova disso mesmo. Tornou-se judoca e agora, com um projeto dedicado a essa mesma modalidade, regressou a São Tomé e Príncipe com o objetivo de aglutinar pessoas e partilhar experiências em torno do judo. O André é um changemaker, fez o Spirit já há uns anos, foi coordenador de outros projetos em anos seguintes. Eu e todos os meus colegas tivemos a possibilidade de aprender muito com ele. O André fez o Spirit, foi durante as 6 semanas para São Tomé e Príncipe e neste momento está a implementar o mesmo projeto, que é o Judo Global, na Ilha do Príncipe, durante 3 anos. Mas Soraya Andrade não é dedicada ao judo. Aprendeu a ser mais dedicada ainda ao futebol. E aquilo que liga Soraya ao futebol é principalmente o Sporting. Confessa apaixonada pelo Sporting Clube de Portugal, Soraya conta como foi possível chegar ao Clube do Coração para pedir apoio ao projeto Cruza. Tenho que ser franca, de um sonho da minha parte, como sportinguista, e uma vez que ia atuar na área de futebol, tinha que recorrer ao clube. Tentei, pronto. Enviei um mail e obtive resposta da parte do departamento da Fundação do Sporting. Trabalhei diretamente com o Pedro Batista, que foi impecável desde o início e super disponível para nos ajudar em tudo, inclusivamente no transporte do material para São Tomé, que acabou por ser um grande problema, mas que ele resolveu prontamente e foi impecável. Foi dessa forma. Soraya não pediu material para todos os participantes no Cruza e as expectativas, segundo a própria, foram superadas. Isto porque o Clube de Alvalade resolveu surpreender com um grande espírito humanitário, característico do emblema do leão. Eu pedi material apenas para os participantes do torneio final, porque obviamente o nosso projeto envolveu 90 crianças, mas não foram essas 90 crianças que participaram no jogo final, como é óbvio. E o Sporting não só me cedeu equipamentos para todos, como muito mais bolas de futebol que as crianças agradeceram, cadernos que acabaram por servir para eles poderem usar na escola, canecas, quer dizer, veio imensa coisa com que pudemos presenteá-los no fim do torneio. A Federação Portuguesa de Futebol também foi uma das ajudas para a realização do Cruza 2014. Surgiu sensivelmente nos mesmos moldes que a Associação do Sporting a este projeto. Ninguém melhor do que Soraya Andrade para explicar como tudo isto se processou, desde o apoio da Federação Portuguesa de Futebol até à segunda edição do Cruza. Foi nos mesmos moldes, mas pelo Tiago e pelo Alexandre. Eles enviaram um mail, conseguiram ter acesso à Federação e a Federação ficou-se a ajudá-los com equipamentos e material de treino também. São Tomé e Príncipe é um dos países africanos cuja língua oficial é o português e é composto pela ilha de São Tomé e pela ilha do Príncipe, além de várias outras ilhas. Um país pobre, com muitas dificuldades de interligação entre locais. Soraya explica-nos o que mais surpreendeu neste país e como foi a experiência de 6 semanas em São Tomé. O Cruza, uma vez que quis dar continuidade, e foi uma segunda edição daquilo que se passou ano passado,
Achei que faria todo o sentido, até por uma questão de sustentabilidade do projeto, que é isso que nós queremos que eles sintam, incluir os atletas do ano passado no torneio final deste ano. E, portanto, eu estava com imenso medo de chegar à comunidade de autocarro, conseguir buscá-los, ou de não estar ninguém, ou de não estarem vestidos, e não, foi exatamente o contrário. Nós chegámos lá e estavam todos com as t-shirts que receberam ano passado, imaculadas, limpinhas, e foi absolutamente indescritível o que se sentiu. Dadas as condições precárias em que o país vive, o projeto Cria Spot tinha como um dos grandes objetivos sediar o projeto representativo da WECT neste local. Um espaço que, segundo Soraya Andrade, não precisava de ser muito grande. A luta foi intensa para que esse local fosse conseguido, mas as respostas foram sempre negativas. No entanto, a 3 dias da despedida da experiência em São Tomé e Príncipe, o objetivo foi cumprido com uma sala cedida pela Cruz Vermelha. Na verdade, sinto que eu tive alguma facilidade, ao contrário da minha colega Andreia, que trabalhou nas outras oficinas, de trabalhar com o desporto. E acho que uma pessoa, quando fala de futebol, as crianças normalmente acedem sempre com muito mais facilidade. E, portanto, acabou por me surpreender a facilidade com que eles perceberam que aquilo não era só futebol. Não era só jogar a bola, eles tinham que demonstrar outras competências e tinham que se portar como deve ser também nas outras oficinas para poder participar nos jogos de futebol. O espírito de equipa que eles mostraram, a interação, eu lembro perfeitamente a cara que todos fizeram quando eu cheguei e disse, então, o torneio final não vai ser composto por equipas da mesma comunidade, vocês vão ter que criar equipas intercomunitárias. E eles olharam para mim com uma cara, agora vou ter que jogar com aquele, e funcionou tudo impecavelmente no fim. A rivalidade desapareceu, de certa maneira. De certa maneira, eu não sei se desapareceu, ok? Eu tenho noção que provavelmente eu, a Andreia, todos os meus colegas com os seus projetos, bom, eu não tenho ideia se mudámos a vida de muita gente, mas se tocámos a vida de um ou dois, sem dúvida que já valeu muito a pena, e relativamente a esse aspecto, eu, a Andreia e aqui incluo o Sporting, sem dúvida que fizemos o nosso melhor, portanto espero que sim, espero que se lembrem disso. Durante todo este processo de 4 meses em Portugal e de 6 semanas em São Tomé e Príncipe, foram vários os imprevistos. Soraya diz mesmo que a WECT já prepara os changemakers para terem um plano, mas também para terem vários planos secundários, porque há sempre imprevistos. A capacidade de improviso é muito frequente e necessária neste tipo de serviços. O Sporting partiu de um improviso de Soraya que resultou da melhor maneira. A dentista e changemaker explicou que o impacto do Clube de Alvalade nesta sociedade foi de grande dimensão. A importância do Sporting chega mesmo a ser difícil de explicar para uma grande sportinguista como Soraya. Numa fase inicial surgiu também com o intuito de criar um espaço. Portanto, criar um espaço onde a comunidade pudesse estar em contacto, em convívio com todos os voluntariados da WECT. Porque nós, em São Tomé e Príncipe, temos 2 casas onde vivemos. São 2 casas que ficam a cerca de meia hora uma da outra, mas por questões de segurança e outras tantas, obviamente que a comunidade não pode ter acesso ao interior da casa. E a nossa ideia sempre foi poder criar um espaço, portanto, sediar a WECT, de forma a que eles pudessem ter acesso tanto aos projetos anteriores, onde pudessem procurar inclusivamente apoio para projetos que possam querer implementar. É um bocadinho por aí. Nós não conseguimos, numa fase inicial, por muito que gostássemos, arranjar esse espaço. Tínhamos ideia de o remodelar, tínhamos tudo planeado nesse sentido, mas não foi possível. E a WECT forma-nos também e prepara-nos para todos esses obstáculos. Uma pessoa chega lá com a ideia de que vai fazer A, B e C e depois, muitas vezes, corre tudo ao contrário. Estávamos quase a vir embora quando conseguimos que a Cruz Vermelha nos cedesse uma sala. Portanto, a sala não está equipada, tem uma mesa, tem uma cadeira e tem todos os trabalhos que as crianças fizeram nas aulas de artes plásticas
tudo na parede e, portanto, temos ali um espaço que podemos, doravante, explorar nesse sentido. Nunca é demais frisar que Soraya Andrade é uma sportinguista com sentido de missão. E seja do Sporting ou de outro clube qualquer, a WECT está sempre disponível a receber os mais variados interessados em criar um projeto de solidariedade. Bom, primeiro, isto pode até ser um pouco chocante, a verdade é que eu cheguei a uma ou outra comunidade e perguntava se sabiam o que era o Sporting. E alguns responderam: bom, nós não temos televisão, portanto não fazemos ideia quem é. Primeiro foi a oportunidade de lhes poder transmitir que existe esse clube e que existem pessoas que estão dispostas a ajudar. E depois o impacto que teve para aquelas crianças receberem camisolas e receberem material que para eles é importante. Eu tinha noção que se calhar poderiam, sei lá, não usar ou tentar vender, mas não. Eu tenho um exemplo que eu acho que eu nunca vou esquecer. A primeira camisola que eu dei a um miúdo, que a mereceu, não que a dei, e perguntei, era o Jardel, curiosamente, e perguntei-lhe: então não vais vestir a camisola? E ele respondeu-me automaticamente: agora não, porque tenho a minha suja e não quero vestir esta camisola porque estou sujo, preciso tomar banho primeiro. Queres vestir a camisola ou não? Não, estou com a camisa suja. Estás com a camisa suja? Ok. E acho que só quem está lá entende o que isto quer dizer, a importância que eles dão a isto, a importância que eles dão às pessoas que querem ajudar. E sem dúvida nenhuma que o Sporting, nesse sentido, teve um impacto muito, muito grande. Em suma, esta é a história de uma sportinguista com espírito de missão. Soraya Andrade, ao lado de Andreia Pinto, seguiram o sonho de ajudar aqueles que mais precisam. Levaram o Sporting além fronteiras e contribuíram para que os sorrisos das crianças de São Tomé e Príncipe fossem testemunhados por todos os presentes. A WECT impulsiona a criação de novos projetos e o Cria Spot foi uma prova de grande sucesso. Soraya já está em Portugal, o sentimento é de dever cumprido, mas a porta não está fechada para uma nova experiência a serviço da comunidade. Quero sem dúvida agradecer ao Sporting pela oportunidade que me deu a mim e a todas as pessoas envolvidas no projeto, porque isto deu-nos uma grande motivação, sem dúvida nenhuma, para poder alcançar os nossos objetivos. E eu pessoalmente tive como bónus poder levar o sportinguismo além fronteiras e tenho a certeza que consegui alcançar o coração de muitas crianças lá e, portanto, com ele fazer a diferença, como sempre. Obrigado. Nada. A real mudança começa agora, numa simbiose de dois sentidos. Num de mim para ti, estamos juntos. Aprendemos uma nova linguagem lado a lado e caçamos sonhos. Reciclamos, cultivamos mentes e criamos uns 100 novos rumos nas nossas vidas. Descobrimos que a brincar e a dançar também se aprende. E com saúde, equilíbrio, força e alegria, reanimamos comunidades. Agora que voltamos à realidade, é hora de aplicar o que aprendemos a cada vertente da nossa vida. É hora de relativizar. É hora de lembrar que com algum amor e uma boa dose de dedicação, tudo se transforma. O meu vocabulário foi mudado pela WECT. Hoje conheço 2 novos conceitos: benefício mútuo e leve-leve. De costas viradas com a certeza de que só vivemos uma vez, não tenho contudo dúvidas de que vivemos uma vida de cada vez. Mas nada nos impede de viver várias vezes na mesma. Impede? Estas são palavras de Soraya Andrade, o testemunho real de uma sportinguista que levou o clube além fronteiras, numa experiência que marcou a vida.
Cria Spot, Federação Portuguesa de Futebol e, claro, o Sporting. Mais uma prova que uma grande instituição não o é apenas dentro dos recintos de jogo, porque fora dos relevados, das quadras, dos ringues, também se ganham jogos e, mais importante do que isso, sorrisos. Se tivesses possibilidade de mudar de comunidade, mudavas? A outra comunidade não, só passei para outro país. Porquê? Porque aqui é a minha comunidade. Se tu mudar para outra comunidade, não consigo ver. Só passei para ir fora, não é? Gostavas de ir para onde? Para que país? Portugal. Fazer o quê? Jogar bola lá, estudar, jogar com a minha família. Então, e qual é o teu maior sonho, Jardel? Eu só ia jogar bola em Portugal. Em que clube? Sporting.